Você já trabalhou num lugar onde o chefe achava que humilhar funcionário era técnica de motivação? Onde ele expunha publicamente quem não batia a meta, chamava de incompetente na frente de todo mundo e ainda achava que estava desenvolvendo a equipe? Se inscreva e ative o sininho para não perder nenhuma história de vingança satisfatória. Pois é, eu trabalhei 4 anos numa loja de departamentos de uma rede grande. Durante 3 anos, o ambiente era bom. Pressão de varejo normal, mas respeito básico. Aí chegou um gerente novo. Primeira coisa que ele fez? Implementar um ranking semanal de vendas. Os 3 últimos colocados eram chamados de lanterninhas. Toda segunda-feira, tinham que ficar de pé na frente de todo mundo enquanto ele criticava cada um. Passavam a semana inteira usando um crachá vermelho escrito EMD, ES, ENV, o LV, IMENTO. Humilhação pública como política de gestão. E sabe quem eram esses lanterninhas frequentes? Não eram os piores vendedores. Eram os mais honestos. Os que não empurravam produto desnecessário, não mentiam sobre garantia estendida, não pressionavam o cliente a comprar o que não precisava. Quando eu descobri que os últimos tinham a melhor taxa de satisfação de cliente e a menor taxa de devolução da loja, eu entendi tudo. A gente não estava perdendo porque era ruim. A gente estava perdendo porque era honesto. Então eu juntei os humilhados. Documentei cada abuso. E a gente planejou a saída mais devastadora possível. Pedimos demissão juntos. Os 6. Na semana da Black Friday, a loja perdeu metade da equipe para o maior evento do ano. Resultado? Venda 62% abaixo da meta. Filas gigantes, clientes furiosos, reclamações em todo canto. O gerente que nos humilhava foi demitido 3 semanas depois. E eu? Fui promovida a supervisora em outra unidade da rede. Mas deixa eu contar essa história desde o começo. Por razões legais, vou mudar nomes e alguns detalhes específicos. Mas tudo que vou contar aqui aconteceu de verdade. Cada reunião humilhante, cada crachá vermelho, cada momento de abuso de poder. Eu vivi cada segundo. Meu nome para essa história vai ser Débora. Tenho 31 anos e trabalho como supervisora de loja numa rede de departamentos em Campinas, São Paulo. Mas quando essa história começou, eu era vendedora. Entrei na empresa em 2019, com 25 anos. Tinha acabado de terminar a faculdade de administração, curso noturno enquanto trabalhava de dia. E precisava de emprego fixo para ajudar minha mãe, que tinha acabado de se aposentar com um salário mínimo. Varejo não era meu sonho, mas era oportunidade. E eu sempre fui boa com pessoas. Gostava de atender, de entender o que o cliente precisava, de ajudar a encontrar a solução certa. Não era a vendedora mais agressiva, mas era consistente. Batia meta na maioria dos meses, tinha bons índices de retorno de cliente, quase nunca tinha devolução. Meu salário era 2.400 fixo mais comissão. Na média, levava uns 4.200 por mês para casa. Dava para viver, pagar aluguel do meu apartamento pequeno, ajudar minha mãe, guardar um pouquinho. E por 3 anos o trabalho foi tranquilo. A gerente anterior, Dona Fátima, era dura, mais justa. Cobrava resultado sim, mas respeitava a equipe. Quando alguém não batia meta, ela chamava para conversar em particular, tentava entender o que estava acontecendo, oferecia ajuda. Nunca humilhou ninguém. Aí Dona Fátima se aposentou. E chegou o Márcio. Márcio Ventura tinha 38 anos e veio de outra rede de varejo, onde tinha fama de entregar resultado a qualquer custo. A diretoria regional contratou ele justamente por isso. A nossa loja estava um pouco abaixo da meta regional e eles queriam alguém que sacudisse as coisas. Ele sacudiu, sim, só que pro lado errado. Primeira semana de Márcio. Reunião com toda a equipe no salão principal da loja antes de abrir. Bom dia, pessoal. Meu nome é Márcio, sou o novo gerente. Vou ser direto com vocês. Essa loja está abaixo do potencial. As metas não estão sendo batidas consistentemente. Isso vai mudar. Até aí, discurso normal de gerente novo. A partir de agora, vamos ter um ranking semanal de vendas. Todo mundo vai saber exatamente quem está vendendo e quem não está. Transparência total. Algumas pessoas se entreolharam, mas ninguém falou nada. Os 3 primeiros colocados da semana vão ganhar reconhecimento público e bônus extra. Os 3 últimos. Ele fez uma pausa dramática. Os 3 últimos vão participar de um programa intensivo de desenvolvimento. Vou acompanhar de perto para ajudar vocês a melhorarem. Programa intensivo de desenvolvimento. Parecia até bonito quando ele falou. A gente descobriu rápido o que aquilo significava de verdade. A primeira reunião de ranking foi na segunda-feira seguinte. Todo mundo reunido no salão às 7h30 da manhã, meia hora antes de abrir a loja. Márcio na frente, com um telão mostrando uma planilha colorida. Vamos aos números da primeira semana. Em primeiro lugar, com 23 mil reais em vendas. Anderson, palmas. Anderson foi na frente, recebeu um certificado de papelão e um envelope com bônus de 200 reais. Segundo lugar, Patrícia. Terceiro, Leandro, mais palmas. Mais certificados, mais envelopes. Agora, os lanterninhas da semana. O tom de voz dele mudou. Ficou mais grave, mais sério. Em 10º lugar, Juliana. Juliana era novata, tinha entrado há 3 meses. Vendedora competente, mas ainda aprendendo. Em 11º, Carla. Carla era mãe solteira, trabalhava há 2 anos na loja. Vendedora honesta, nunca empurrava produto. E em último lugar, 12º, Ricardo. Ricardo tinha 45 anos e 15 de empresa. O mais experiente da equipe.
Vendedor calmo, paciente, especialista em eletrodomésticos grandes. Geladeiras, fogões, máquinas de lavar. Vendia menos quantidade, mas vendia produtos caros com qualidade. Vocês três podem vir aqui na frente. Eles foram. Juliana estava vermelha de vergonha. Carla olhava para o chão. Ricardo mantinha a cara fechada. Fiquem de pé aqui do meu lado. E aí começou. Juliana, você vendeu 8.000 reais na semana. O que aconteceu? Falta de esforço? Falta de técnica? Falta de vontade? Ela gaguejou uma resposta sobre ainda estar aprendendo. Aprendendo? Você está aqui há 3 meses. Já era para ter aprendido. Na minha loja, a gente não tem tempo para quem demora, passou para Carla. Carla, você está há 2 anos aqui e vendeu menos que a novata. Isso é aceitável? Você acha que isso é aceitável? Carla murmurou que ia melhorar. Vai melhorar. Como? Você fala isso todo mês. Cadê a melhora? E aí chegou no Ricardo. Ricardo, 15 anos de empresa. O mais antigo aqui. Em último lugar no ranking, silêncio. Com essa idade e essa experiência, eu esperava mais. Muito mais. Você deveria ser exemplo para os mais novos, não lanterninha. Ricardo não respondeu. Só ficou lá, de pé, aguentando. Vocês três vão usar isso essa semana. Márcio pegou uma caixa e tirou de dentro 3 crachás vermelhos. Eram maiores que os crachás normais, com letras garrafais. E, M, D, E, S, E, N, V. O, L, V. I, M, E. N, T, O. Usem no peito, visível para os clientes e para os colegas. É para lembrar vocês de que precisam melhorar. E para lembrar os outros do que acontece com quem não entrega resultado. Eu senti meu estômago revirar. Aquilo não era desenvolvimento. Era humilhação pública deliberada. Nas semanas seguintes, o padrão se repetiu. Toda segunda-feira, reunião de ranking. Os 3 primeiros eram celebrados, recebiam bônus, eram chamados de campeões. Os 3 últimos eram expostos, criticados na frente de todos, obrigados a usar o crachá vermelho. E quem eram esses campeões? Não necessariamente os melhores vendedores, eram os mais agressivos. Anderson, o favorito do Márcio, era o exemplo perfeito. Ele batia a meta todo mês, mas a forma como fazia era questionável. Empurrava a garantia estendida para todo cliente, mesmo quando não fazia sentido. Mentia sobre prazos de entrega para fechar a venda. Pressionava pessoas indecisas até elas comprarem por cansaço. E os clientes dele tinham a maior taxa de devolução da loja. 1 em cada 5 produtos vendidos pelo Anderson voltava. Reclamações no saque eram frequentes, mas os números brutos eram altos. E era isso que o Márcio olhava. Enquanto isso, os lanterninhas frequentes, Ricardo, Carla e cada vez mais outros, tinham números menores em quantidade, mas qualidade muito superior. Ricardo, por exemplo, vendia menos unidades, mas especializou-se em eletrodomésticos de alto valor. Uma geladeira de 5.000 reais que ele vendia com calma e explicação valia mais que 10 capinhas de celular que eu empurrava. E os clientes do Ricardo voltavam para comprar mais, indicavam amigos, deixavam avaliação positiva. Carla era a mesma coisa, vendia com paciência e explicava os produtos direito, nunca prometia o que não podia cumprir. Taxa de devolução dela, menos de 3%. Mas isso não aparecia no ranking do Márcio. Só apareciam os números brutos. E pelos números brutos, eles eram fracassados. Eu ficava sempre no meio do ranking. 5º, 6º, 7º lugar. Nunca nos 3 primeiros. Nunca nos 3 últimos. Zona segura. Mas eu via o que acontecia com os colegas. Vi o Ricardo saindo da reunião de segunda-feira com os olhos vermelhos, indo para o banheiro se recompor. Vi a Carla tremendo de raiva contida enquanto colocava o crachá vermelho no peito. Vi a Juliana, que tinha entrado animada e agora mal conseguia sorrir para os clientes. O clima da loja foi ficando cada vez pior. Nos primeiros 6 meses de Márcio, 4 vendedores pediram demissão. 2 eram dos lanterninhas frequentes que não aguentaram a humilhação. Os outros 2 eram vendedores do meio do ranking que simplesmente não queriam trabalhar naquele ambiente. Márcio não se importou. Contratou gente nova, implementou as mesmas regras, continuou o ciclo. Quem não aguenta pressão, porta da rua e serventia da casa. Era a frase favorita dele. No final do primeiro ano de Márcio, eu decidi me candidatar para o processo seletivo de supervisão. A empresa estava abrindo 2 vagas de supervisor de loja, cargos intermediários entre vendedor e gerente. Seria um salto na carreira. Salário fixo maior, bônus, possibilidade de crescer para a gerência no futuro. Eu tinha o perfil. 4 anos de empresa, formação em administração, bons índices de satisfação de cliente, nunca tinha tido problema disciplinar. Fiz a inscrição, passei na primeira fase de análise de currículo, fui chamada para a entrevista com o RH regional. A entrevista foi ótima. A recrutadora, a dona Sônia, disse que meu perfil era exatamente o que eles procuravam. Alguém que conhecia a operação, tinha formação, sabia lidar com pessoas. Débora, você é uma das candidatas mais fortes. Vou pedir a avaliação do seu gerente direto e a gente se fala na semana que vem. Avaliação do gerente direto. Márcio. Eu já sabia que podia ser problema. Uma semana depois, recebi a ligação. Débora, aqui é a Sônia do RH. Infelizmente, você não foi selecionada para a vaga de supervisão. Posso saber o motivo? A entrevista tinha ido bem. Foi bem, sim. Mas a avaliação do seu gerente levantou algumas preocupações. Que preocupações? Ela hesitou. Olha, eu não deveria falar isso, mas... O Márcio disse que você não tem perfil de liderança
e que é problemática em situações de pressão. Disse que você questiona decisões gerenciais e não aceita bem feedback. Eu quase deixei o telefone cair. Dona Sônia, isso não é verdade. Eu nunca tive nenhum problema disciplinar, nunca fui advertida. Eu sei, Débora. Eu vi seu histórico. Mas a avaliação do gerente direto tem peso grande no processo. Sinto muito. Desliguei o telefone tremendo de raiva. 4 anos de dedicação, faculdade à noite enquanto trabalhava de dia, índices impecáveis de satisfação. E fui descartada porque Márcio não gostava de mim. Nos dias seguintes, descobri que não fui a única. Ricardo também tinha se candidatado. 15 anos de empresa, experiência vasta, conhecimento técnico superior. Márcio mandou a avaliação dizendo que ele era lento demais para a posição de liderança e resistente a mudanças. Carla tinha se candidatado também. Márcio disse que ela não demonstrava comprometimento suficiente com metas e priorizava conforto pessoal sobre resultados. Todas as nossas candidaturas foram sabotadas. Todas com mentiras. E quem foi promovido para supervisão em outra loja? O Anderson. O cara que tinha a maior taxa de devolução e reclamação, mas que era o favorito do Márcio. Naquele momento, eu entendi que jogar pelas regras não ia funcionar. O sistema estava viciado. O Márcio controlava tudo e protegia quem ele queria. Se eu quisesse justiça, ia ter que criar a minha própria. Comecei a planejar. Primeiro passo, documentação. Passei a gravar as reuniões de segunda-feira no celular. Não era ilegal. Era reunião aberta, não conversa privada. Gravei Márcio humilhando Ricardo, humilhando Carla, humilhando Juliana. Gravei ele chamando pessoas de incompetentes, preguiçosos, vergonha da equipe. Guardei prints de mensagens no grupo de WhatsApp da loja, onde ele cobrava metas de forma agressiva, ameaçava demissão, fazia piadas sobre os lanterninhas. Anotei cada incidente com data, hora e testemunhas. Criei uma pasta no meu computador pessoal com tudo organizado. Segundo passo, números. Eu precisava provar que os lanterninhas não eram ruins, eram honestos. Que os campeões não eram bons, eram antiéticos. Tinha uma amiga no escritório regional, a Fernanda, que trabalhava no setor de análise de dados. Pedi um favor. Relatórios de satisfação de cliente e taxa de devolução por vendedor. Os números chegaram por e-mail. E eram exatamente o que eu esperava. Taxa de satisfação média dos 3 primeiros do ranking dos campeões, 71%. Taxa de satisfação média dos 3 últimos dos lanterninhas, 94%. Taxa de devolução dos campeões, 18%. Taxa de devolução dos lanterninhas, 3%. Os piores vendedores, segundo o Márcio, eram na verdade os melhores em qualidade. E os melhores estavam gerando prejuízo com devoluções e destruindo a reputação da loja com atendimento ruim. Salvei tudo. Terceiro passo. Alianças. Marquei um café num sábado à tarde com Ricardo, Carla e Juliana. Os lanterninhas mais frequentes. Chamei também o Paulo, vendedor de 32 anos que estava no ranking vermelho com frequência. E a Marta, 40 anos, que tinha pedido transferência para outra loja, mas ainda não tinha conseguido. 6 pessoas no total, incluindo eu. Sentamos numa cafeteria longe da loja, onde não tinha risco de aparecer ninguém conhecido. Pessoal, vocês sabem por que eu chamei? Ricardo deu um sorriso amargo. Imagino que não seja para falar bem do Márcio. Não. É para falar sobre o que a gente vai fazer com o Márcio. Contei tudo. A sabotagem das candidaturas. Os números de satisfação e devolução. As gravações das reuniões. Débora, isso é assédio moral, disse Carla. A gente podia processar. Podia. Mas processo trabalhista demora anos e nem sempre dá em nada. Eu tenho outra ideia. Olhei em volta da mesa. A gente representa metade da equipe de vendas da loja. Se a gente sair junto, num momento estratégico, a loja colapsa. E quando colapsar, a diretoria vai querer saber por quê. Aí a gente entrega as evidências. Sair junto como? Perguntou Paulo. Pedir demissão. Todos ao mesmo tempo. Na semana da Black Friday, silêncio. Black Friday é o maior evento do ano, disse Marta. A loja precisa de todo mundo. Exatamente. Se a gente sair nessa semana, eles não têm como repor a tempo. A loja vai afundar. E vai ficar claro que o Márcio destruiu a equipe. Ricardo me olhou por um momento. Depois sorriu. Sabe, Débora, em 15 anos de empresa eu nunca pensei em fazer algo assim. Mas depois de 1 ano e meio sendo humilhado toda segunda-feira. Eu topo, disse Carla. Eu também, disse Juliana. Paulo e Marta concordaram. Então está combinado. Mas a gente precisa fazer isso direito. Documentação completa, timing perfeito e todo mundo junto. Se um desistir, não funciona. Passamos as próximas horas planejando cada detalhe. Os 2 meses seguintes foram de preparação. Cada um de nós começou a procurar emprego discretamente. Não podia sair sem ter para onde ir. Ninguém ali tinha condição de ficar desempregado. Eu mandei currículo para outras redes de varejo, fiz entrevistas, recebi algumas propostas. Uma delas era interessante. Vendedora sênior numa concorrente, salário equivalente. Possibilidade de crescimento. Ricardo também conseguiu algo, uma loja de eletrodomésticos menor, onde o dono já conhecia ele de anos atrás. Ofereceu posição de vendedor especialista com salário um pouco maior. Carla arrumou um emprego numa farmácia perto da casa dela. Menos glamuroso, mas horários melhores para cuidar do filho. Juliana conseguiu uma vaga de vendedora numa loja de shopping. Paulo e Marta também encontraram alternativas. Todos tinham backup. Todos estavam prontos. A data escolhida foi a segunda-feira, antes da Black Friday. 4 dias antes do evento. Tempo suficiente para causar o caos. Curto demais para eles conseguirem repor a equipe. O dia chegou. Segunda-feira, 7h30 da manhã. Reunião semana de ranking. Como sempre.
A gente deixou acontecer normalmente. Márcio fez a cerimônia dos campeões, humilhou os lanterninhas da semana. Dessa vez, Paulo e Marta estavam no ranking vermelho junto com Ricardo. Paulo, você está me preocupando. 2 meses seguidos no vermelho. Se continuar assim, vou ter que tomar providências. Marta, você está aqui há quanto tempo? 7 anos. E ainda não aprendeu a vender. As mesmas humilhações de sempre. Quando a reunião acabou, o grupo trocou um olhar silencioso. Era hora. Deixei passar meia hora. Depois mandei mensagem no grupo secreto que a gente tinha criado agora. Os 6. Eu, Ricardo, Carla, Juliana, Paulo e Marta. Fomos até a porta da sala do Márcio. Eu bati. Entra. Entramos todos juntos. Márcio olhou confuso. O que é isso? Reunião surpresa? Não exatamente, eu disse. A gente veio entregar nossas cartas de demissão. Coloquei 6 envelopes na mesa dele. Como assim demissão? Vocês todos? Todos? Com aviso prévio indenizado. Nosso último dia hoje. Ele ficou branco. Vocês não podem fazer isso. Não agora. A Black Friday é quinta-feira. A gente sabe. Isso é sabotagem. Não é sabotagem, Márcio. É demissão voluntária. Todo funcionário tem esse direito. Ele se levantou, vermelho de raiva. Vocês vão se arrepender. Eu vou ligar para o RH. Vou. Pode ligar. Eu disse. Mas antes, talvez você queira saber que a gente documentou tudo. Cada reunião onde você humilhou funcionário. Cada mensagem ameaçadora. Cada avaliação falsa que você mandou para o RH para sabotar nossas candidaturas. Ele congelou. Também temos os relatórios de satisfação de cliente e devolução. Os seus lanterninhas têm 94% de satisfação. Os seus campeões têm 71%. E 18% de devolução. A gente não é ruim de venda, Márcio. A gente é honesta. E você punir a gente por isso. Silêncio. Essa documentação vai para o RH corporativo junto com as nossas cartas. Eles vão decidir o que fazer com você. Virei as costas e saí. Os outros me seguiram. Márcio não disse uma palavra. Os 4 dias seguintes foram um espetáculo de caos. A loja tinha 12 vendedores antes das demissões. Com 6 saindo de uma vez, ficaram 6. Metade da equipe original. E desses 6 restantes, 2 eram vendedores novos ainda em treinamento. Na terça-feira, Márcio tentou desesperadamente conseguir reforço. Ligou para outras lojas pedindo emprestado, tentou contratar temporários de última hora. Conseguiu 2 vendedores temporários sem experiência, que mal sabiam usar o sistema. Na quarta-feira, véspera da Black Friday, o pânico era total. Os vendedores restantes estavam sobrecarregados, o clima era tenso, e Márcio andava pela loja gritando com todo mundo, na quinta-feira, Black Friday. O desastre aconteceu. A loja abriu às 6 da manhã, como era tradição. Às 6h15, já tinha fila. Às 7, a fila dava volta no quarteirão. E só tinha 8 vendedores. 6 efetivos, 2 temporários, para atender. Os clientes esperavam 40 a 50 minutos para serem atendidos. Muitos desistiam e iam embora. Outros compravam, mas reclamavam do atendimento apressado. Os vendedores restantes, sobrecarregados, cometiam erros. Vendas canceladas, trocas erradas, garantias não registradas. Às 3 da tarde, o sistema de metas em tempo real mostrava que a loja estava 48% abaixo do projetado. No final do dia, o resultado foi devastador. Vendas totais da Black Friday, R$ 340 mil. Vendas da Black Friday do ano anterior, 890 mil, queda de 62%. Era, de longe, o pior resultado de Black Friday da história daquela unidade. Na semana seguinte, a diretoria regional apareceu. Dona Sônia, a mesma recrutadora que tinha me ligado sobre a candidatura, veio junto com o diretor de operações. Eles queriam entender o que tinha acontecido. Márcio tentou se justificar. Foi sabotagem. Os funcionários combinaram de sair juntos para me prejudicar. Eles estavam ressentidos porque eu cobrava resultado. Eles explicaram os motivos. Disse Dona Sônia. Nós recebemos a documentação que eles mandaram. Ela abriu uma pasta. Gravações de reuniões onde você humilha funcionários publicamente. Mensagens no WhatsApp com ameaças de demissão. E-mails onde você sabota candidaturas internas com avaliações falsas. Relatórios mostrando que os vendedores que você punia tinham os melhores índices de satisfação da loja. Márcio empalideceu. Isso foi tirado de contexto. Márcio, eu ouvi você chamar um funcionário de 15 anos de casa de vergonha da equipe na frente de todo mundo. Isso não tem contexto que justifique. O diretor de operações se pronunciou pela primeira vez. Márcio, você está desligado. Com efeito imediato. O RH vai entrar em contato sobre os procedimentos. Márcio olhou em volta, procurando apoio. Não encontrou. Isso é injusto. Eu entreguei resultado por 1 ano. Você destruiu uma equipe, disse Dona Sônia. E os resultados falam por si. A pior Black Friday da história dessa loja. Ela se virou para a porta. Segurança vai acompanhar você para pegar seus pertences. 1 semana depois, recebi uma ligação. Débora, aqui é a Sônia, do RH, tudo bem? Oi, Dona Sônia? Tudo sim. Débora, eu vi toda a documentação que você mandou. Você foi muito profissional na forma como lidou com a situação. Organizou evidências, juntou o grupo, fez tudo de forma legal e estratégica. Obrigada. A gente revisou sua candidatura para supervisão. E revisou as avaliações que o Márcio tinha mandado. Elas eram completamente inconsistentes com seu histórico na empresa. Silêncio. Débora, a gente quer te fazer uma proposta. Temos uma vaga de supervisora na unidade do Cambuí. Salário de 5.800 fixo, mais bônus por resultado. O cargo é seu, se você quiser. Eu quase deixei o telefone cair de novo. Mas dessa vez de felicidade.
Dona Sônia, eu já aceitei outro emprego, eu sei, mas a gente cobre a proposta. E te dá condições melhores que lá. Além disso, ela fez uma pausa. Você vai supervisionar uma equipe de 10 vendedores e vai ter autonomia para implementar a cultura de gestão que você quiser. Sem rankings humilhantes, sem crachás vermelhos. Só resultado com respeito. Era tudo que eu sempre quis. Eu aceito. Dona Sônia. Antes de assumir o novo cargo, fiz questão de falar com os outros 5. A empresa ofereceu recontratação para todos. Não no mesmo cargo, em posições melhores. Ricardo foi convidado para ser vendedor especialista na nova loja do shopping, com um salário 30% maior. Aceitou. Carla recebeu proposta para voltar como vendedora sênior, com horários flexíveis para cuidar do filho. Aceitou. Juliana foi chamada para fazer treinamento de liderança. A empresa identificou potencial nela. Aceitou. Paulo e Marta também receberam propostas. Paulo aceitou, Marta preferiu ficar no emprego novo que tinha arrumado. No total, 4 dos 6 voltaram para a empresa. Em condições muito melhores do que quando saíram, e a loja onde Márcio trabalhava. Passou por reestruturação completa. Novo gerente, nova cultura, nova equipe. Os vendedores que ficaram disseram que o ambiente melhorou da água para o vinho. Hoje, quase 2 anos depois, minha vida é irreconhecível. Sou supervisora de loja. Tenho uma equipe de 10 vendedores sob minha responsabilidade. Meu salário atual é 6.800, com bônus que no ano passado deu mais 16 mil. A minha loja tem a maior taxa de satisfação de cliente da regional, 96%. E a menor taxa de devolução, 2,3%. Batemos meta em 11 dos últimos 12 meses. E sabe como eu faço isso? Não é com ranking de humilhação. Não é com crachá vermelho. Não é ameaçando demissão. É tratando o vendedor como gente. Quando alguém está abaixo da meta, eu chamo para conversar em particular. Pergunto o que está acontecendo. Ofereço ajuda, treinamento, suporte. Às vezes o problema é técnico. A pessoa não sabe vender certo produto. Às vezes é pessoal. Problema em casa, ansiedade, dificuldade. Resolver o problema real resolve o resultado. Celebro as vitórias em público, sim. Mas trato as dificuldades em particular. Nunca, nunca. Humilha alguém na frente dos colegas. E funciona. A equipe entrega porque quer, não porque tem medo. A rotatividade é baixíssima. As pessoas gostam de trabalhar comigo. É o básico do básico de gestão de pessoas, mas aparentemente o Márcio nunca aprendeu. Às vezes me perguntam se eu não fui dura demais. Se sair na Black Friday não foi golpe baixo. Minha resposta é sempre a mesma. Não, golpe baixo era humilhar funcionário publicamente toda segunda-feira. Golpe baixo era obrigar a gente a usar crachá de vergonha. Golpe baixo era sabotar candidatura de pessoas competentes porque você não gostava delas. O que a gente fez foi consequência. Márcio criou um ambiente tão tóxico que metade da equipe quis sair. A gente só escolheu o momento de sair de forma estratégica. Se a loja colapsou, não foi porque a gente saiu. Foi porque o Márcio já tinha destruído tudo. A gente só tornou isso visível. Se você está numa situação parecida, se seu chefe te humilha, te expõe, te trata como se você fosse descartável, eu tenho alguns conselhos. Primeiro, documenta tudo. Gravação de reunião, print de mensagem, e-mail, anotação com data e hora. Documentação é poder. Segundo, procura aliados. Você provavelmente não é o único sofrendo. Conversa com colegas de confiança, descobre quem mais está insatisfeito. Grupo unido é mais forte que indivíduo isolado. Terceiro, prepara a tua saída antes de sair. Nunca pede demissão sem ter para onde ir. Arruma outro emprego primeiro, mesmo que demore. Quarto, escolhe o momento certo. Se você vai sair, sai quando mais vai doer para quem te maltratou. Não é vingança, é consequência. E quinto, não deixa ninguém te convencer de que você é o problema. Se você é honesta, competente e dedicada, e mesmo assim é punida, o problema é o sistema, não você. Meu gerente fazia ranking público de vendas e humilhava os últimos colocados toda segunda-feira. Obrigava a gente a usar crachá vermelho de M, D, E, S, I, N, V, o L, E, I, M, I, N, T, O. Sabotou nossas candidaturas para promoção porque não gostava da gente. Os últimos do ranking tinham 94% de satisfação de cliente. Os primeiros tinham 71% e 18% de devolução. A gente não era ruim, a gente era honesta. Então a gente se juntou, documentou tudo e saiu junto na semana da Black Friday. A loja perdeu 62% das vendas. O gerente foi demitido. E eu fui promovida a supervisora. Às vezes os últimos são os primeiros. Só precisa do momento certo para provar. E se você ouviu essa história até o fim, não se esqueça de se inscrever e ative o sininho para não perder nenhuma história de vingança satisfatória.